E essa noite eu quero falar sobre o Deus que está conosco. O texto está em Mateus, capítulo 1, verso 23, né? Vamos ler juntos? Vamos lá? Mateus 1, 23. Tem muitas traduções, né? Muitas versões diferentes. Vamos ver. E a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Irmãos, o nascimento de Jesus, ele foi singular. Jamais na história da humanidade alguém foi como Jesus. E esse nascimento sobrenatural, ele traz para nós algumas garantias. A primeira garantia é de que, de fato, Jesus é o Messias. Eu sei que para as pessoas que leem a Bíblia hoje, nós, os cristãos, não há muita dificuldade em identificar Jesus como Messias. Mas para aqueles que estiveram no primeiro Natal, não foi tão simples assim. Até porque toda hora aparecia alguém dizendo, eu sou o Messias. E é interessante que essa distorção do projeto original de Deus ainda continua hoje. Hoje mesmo, depois do almoço, recebi uma visita de uns hereges, chamados mormons, que eles não admitem que Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. O seu nascimento assim nos faz entender. Só há uma ponte entre Deus e o homem. Essa ponte é Jesus. Uma pessoa pode ser religiosa, como estavam ali os religiosos do tempo que Jesus nasceu, mas eles não se moveram quando os magos perguntaram onde está aquele que é nascido rei. Eles não se moveram. Jesus é a ponte, porque ele, somente ele, tem poder para salvar perfeitamente. Uma pessoa pode gostar do Evangelho, pode se chegar ao Evangelho, pode até fazer parte da igreja, mas sem Jesus não há céu. Sem Jesus não há salvação. Até porque Jesus, ele é o único que não pecou. O texto diz que, porque convinha, né? Vamos ler juntos aí? Porque convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus. Então Jesus é aquele Deus conosco, diferente de tudo. O nascimento de Jesus, por ser sobrenatural, nos garante a redenção. Ele nasceu de uma mulher, portanto era homem. Há muita gente, até crentes, que têm dificuldade de entender que Jesus era um homem como nós. Ele foi exatamente como nós. Ele nasceu por obra do Espírito Santo. Portanto, ele era o quê? Deus. Nasceu o homem, Deus, Jesus Cristo. Ele nasceu exatamente como nós. Ele foi tentado em tudo, diz a Bíblia. Mas o que aconteceu com ele? Ele não pecou, nos dando exemplo. Jesus não somente nasceu como nós, mas ele viveu como nós. E aí cria confusão para muita gente, porque ele viveu em meio a uma família. Muitos são aqueles que admitem, creem mesmo,
que Maria, a Virgem, teve Jesus e depois ela não teve mais nenhum filho. Mas a Bíblia nos aponta que Jesus tinha uma família. E até diz o nome de seus irmãos. Vamos ler o texto aí? Vamos ler juntos? E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, e dizendo: de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio tudo isto? Então, irmãos, Jesus, desculpe, viveu em uma família de vários irmãos. Com ele eram 5, 4 homens. E o número de mulheres não conta aqui, porque naquele tempo não se contavam as mulheres. Então Jesus viveu em uma família. Não há como negar isso. Esse texto está muito claro na Bíblia. E até para que ninguém fique em dúvida, o Judas que está aí não era o Judas Iscariotes. Tá bom, irmãos? O nome Judas era muito comum naqueles dias. As pessoas sonhavam, quando nascesse um filho, botar o nome de Judas. O nome Judas significa louvor. Depois que Judas fez o que fez, nunca mais ninguém quis botar o nome de filho de Judas, né? Mas depois do que aconteceu ali, mas antes não. Então Jesus foi singular na sua maneira de viver, foi sobrenatural, e por isso nós temos a garantia da redenção. Ele foi como um de nós. Ele viveu em uma família. E, meus irmãos, é interessante que Jesus, ele sempre se preocupou com famílias. Se você olhar os evangelhos, você vai ver que o primeiro milagre de Jesus foi aonde? Quem lembra? Uma festa de quê? Casamento, né? Ele fez o primeiro milagre numa festa de casamento, reafirmando o seu interesse em relação à família. Então o texto diz: e a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Deus nasceu em Cristo Jesus. Um homem como você e como eu, mas um homem que nunca pecou. Um homem como você e como eu, mas um homem que era o próprio Deus, né? A Bíblia diz que ele nunca perdeu a essência, né? Diz Paulo aos Filipenses, subsistindo em forma de Deus, ou seja, a essência. Jesus era Deus e era homem. Esse é um mistério para os cristãos. Para os incrédulos é um problema. O incrédulo não consegue entender isso. Isso é entendido somente pela fé. Só o Deus Todo-Poderoso para nos explicar. Jesus vindo a esse mundo, se fazendo como um de nós, disposto a ser humilhado, disposto a ser zombado, disposto a morrer a morte de cruz em meu lugar. Então, quando eu vou comemorar o Natal, eu devo de sempre lembrar disso. Jesus é o Deus que está no meio de nós. Ele está a caminhar comigo, levando-me na direção de compreensão de quem é o Deus que nos amou e a quem nós devemos servir. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a celebrar esse Natal e celebrar realmente reconhecendo a grandeza e o presente maior que Deus nos deu, que é Jesus.